Bom dia, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez juntos na presença de Deus. Oi, Daniela, bom dia, paz do Senhor, querido. Seja bem-vinda, obrigado pelas curtidas. Pessoal, hoje eu só vou poder fazer uma live de uma meia hora aqui, que eu tenho uma situação meio de emergência para resolver aqui ainda, antes de uma aula que eu tenho às 9 horas. Bom dia. Então eu vou procurar ter uma palavrinha bem breve com vocês, não vou poder ficar muito tempo, tá? Por isso que eu até entrei um pouquinho às 7h30. Amém. Vai ter que ser bem breve o nosso encontro, só mesmo para não deixar, né? Não deixar passar em branco. Às vezes surge compromisso de última hora, a gente fica enrolado. Mas é um prazer estar com vocês. Nós vamos ter uma breve reflexão aqui na palavra de Deus, né? Para a gente poder buscar o Senhor, né? Em primeiro lugar, a sua justiça. E a palavra diz que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos. Desde já nessa manhã, eu peço que o Espírito Santo possa nos iluminar, né? Trazer luz ao nosso entendimento, que nós possamos, mesmo na nossa pouca boa vontade, possamos abrir o nosso coração, mesmo que ainda timidamente, mas abrir o nosso coração para Jesus, para o Espírito Santo, deixar entrar a verdade de Deus. Bom dia, irmão Jaime. E trazemos cativo agora, prisioneiro, todo o nosso pensamento, entendimento, a obediência de Cristo, oferecendo ao Senhor nossos lábios, nossos ouvidos, boca, nariz, mente, braços e pernas, tudo, Senhor, para que o Senhor nos use para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos que vão ficar na live, né, o que você puder compartilhar o mais rápido possível para a gente. Essa live vai ser bem breve, tá? Eu tenho um compromisso às 9 e eu ainda tenho que terminar um negócio aqui. Meu aluno me ligou ontem pedindo de emergência uma partitura. Tentei fazer agora de manhã já um pouquinho, mas mesmo assim não deu tempo de terminar. Ainda falta algumas e ele precisa para hoje. Então eu vou ficar até umas 8 horas aqui com vocês, tá? E aí eu vou encerrar. Então eu quero fazer uma reflexão bem breve, para a gente não perder, né? Eu gostaria que os irmãos, quem quiser acompanhar conosco aí a palavra de Deus, eu vou abrir aqui no livro de Jó. Deixa eu achar aqui só o versículo que eu queria mencionar com os irmãos. Jó, capítulo 30 e 36. Jó, capítulo 36. Amém, Tânia, a paz. Jó, capítulo 36, pessoal. Assim diz a palavra de Deus. No versículo 1, prosseguiu Jó e disse a Eliú: espera um pouco e te mostrarei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Aqui nós vemos, né, Eliú, que era o mais jovem daqueles amigos de Jó, mas ele, no entanto, era um homem que tinha o Espírito de Deus, né, tinha a palavra profética, e ele logo percebeu o problema de Jó, que era o problema da justiça própria. Embora Jó fosse um homem íntegro, reto, né, que se desviava do mal, ou seja, ele tinha toda aquela renúncia que nós sempre falamos aqui, ele renunciava ao mal, mas ele não tinha
ainda uma experiência verdadeira e íntima com Deus. Então Eliú, né, bate logo nesse ponto, nessa questão. Lenivaldo, bom dia, seja bem-vindo, amado. Deus te abençoe. Obrigado por seguir aí. Então, ele fala assim, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Tamo junto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele já começou falando, né, que o Senhor ninguém despreza, porque o que ele ia falar para Jó ia balançar a cabeça de Jó, tanto que depois o Senhor veio no meio de um redemoinho, né, falar com Jó. Quer dizer, esse redemoinho bem pode ser um turbilhão na cabeça do próprio Jó, porque, né, não faz tanta diferença assim, se é literal ou não, porque nesse caso o que importa é a maneira poderosa como Jó foi ali exortado e caiu em si pela palavra de Deus, né? Então ele diz, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Então, Jó, o que você está passando não é um desprezo de Deus, não foi Deus que te abandonou. Não é Deus, né, que te castigou com a intenção de te destruir. O Senhor não te desprezou na sua dor. Ele é grande em força e sabedoria. Quer dizer, o Senhor tinha algo ali na vida de Jó que Jó ainda não entendia. E toda aquela luta que Jó estava passando, aquela dor física, né, aquele sofrimento na carne, era o único meio que havia para quebrar o coração duro de Jó. O coração duro em que sentido? Não duro, né, como homem natural, como um homem ali que cuidava dos órfãos, né, dava assistência aos seus empregados, tinha um carinho muito grande, fazia sacrifício pelos seus filhos. Era o protótipo, né, da verdadeira bondade. No entanto, Jó se gloriava da sua justiça, então não tinha espaço para o Senhor reinar no coração dele. Aí o Senhor diz, ele não preserva a vida do ímpio. Quer dizer, a vida do ímpio ali, no caso, em Jó, apesar, né, das boas ações, havia alguma coisa do ímpio em Jó. Então o Senhor não ia preservar. Quando Deus quer tratar conosco, ele tem que destruir em nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que procede do ego humano, como a gente tem falado muito aqui, né? Ele não preserva, mas faz justiça aos aflitos. Ou seja, aquilo que havia de ímpio, né, de impiedade em Jó, a parte que eu falei do coração de Jó, não, então, eu quis dizer que Jó tinha um grande coração, humanamente falando, era um homem bondoso, generoso, né, cuidava, criou seus filhos muito bem, tanto que os seus filhos se reuniam, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Mas esse mesmo coração de Jó, que era bom, humanamente falando, era cheio de justiça própria, não tinha lugar para Deus reinar em seu coração. Ele era cego espiritualmente, né? Amém, Joaquim, que seja para você um personagem fictício, mas vamos tirar daqui uma lição para nós, né? Então, do justo, o Senhor não tira os seus olhos. Antes estão com os reis no trono. Olha aí, até dos reis o Senhor cuida, né? Ali os assenta para sempre e assim são exaltados. Quer dizer, Deus é que estabelece toda a autoridade. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber as obras deles e as suas transgressões, porquanto permaneceram nelas. Olha aí, Deus trata, né, tanto do aflito quanto dos reis, mas ele não preserva a vida do ímpio. Ou no caso do cristão, ele não preserva aquilo que não presta em nós. E o principal problema, no caso do cristão, é continuar nas suas obras de justiça própria e se esquecer de deixar o Senhor reinar, que é o Senhor que reina.
Então, aquilo que nós falamos ontem, né? Enquanto nós não morrermos para nós mesmos, não tem espaço para o Senhor reinar. Então, não há crescimento. Mesmo que haja salvação, não há crescimento no processo de santificação. A pessoa fica aquele cristão raquítico, né? Rastejando pela vida, semelhante à vida do ímpio. E como Deus não faz acepção de pessoas, a pessoa continua sofrendo vida fora e nunca experimenta. Oi, Ana Lúcia. Você quer falar o motivo da oração, querido? A gente anota aqui. Vou baixar a música aqui um pouquinho. Se você quiser me dizer aí o motivo, se tiver um motivo específico, seu nomezinho está anotado aqui, tá, querido? Nós vamos orar sim. Então o Senhor, né, faz saber as obras deles, ou seja, de uma forma ou de outra, Deus trabalha sempre revelando o nosso coração. No caso do ímpio, sim, Tânia. O seu nome está até aqui, Tânia. Eu tenho orado já, né? A questão da sua filha também, que você me falou. Eu creio que Deus vai dar vitória para nós todos, né? A irmã Ana também. Então, pessoal, o Senhor faz saber as obras. Quer dizer, no caso do homem, amém, glória. No caso do homem natural, o Senhor os repreende de uma forma e no caso do cristão de outra, né? No caso do homem natural, é o caso que aconteceu com Jó. Apesar de Jó, humanamente falando, ele era praticamente um rei, né? Era um homem cheio de riquezas, um homem que até pouco antes tinha uma vida invejável, uma vida estabilizada, né? Cuidava da sua família, como eu já disse, tinha rebanhos. Então, quer dizer, era um homem trabalhador, zeloso, caprichoso. Ele tinha tudo muito bem organizado na sua fazenda, né? Era um homem show de bola. No entanto, aquele coração, né, onde seria o lugar de Deus, ali o trono de Deus, estava vazio. Ô, Ana, você vai ficar, querida. Fica com a gente aqui, participa das lives, nós vamos estar sempre juntos. Você precisa se fortalecer na palavra, é a palavra que nos fortalece. Entendeu? Até, tipo assim, nós vamos orar por você, mas não adianta até só a gente orar e a gente não se engajar na palavra. Você já sabe disso, você já entendeu isso, né? Porque talvez você não está descansando justamente porque você está presa no seu problema. Você está focada no seu problema. Entendeu? Às vezes alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você fez, que você se sente culpada demais, não sei, né? Mas seja o que for, a palavra vai te dar a certeza do amor de Deus, né? E o amor de Deus vai crescer no seu coração e você vai superar isso aí. Nós não podemos recuar, né? Não podemos voltar atrás, entendeu? Então o Senhor faz saber as obras, né? E no caso de Jó, tinha um grande tropeço na vida de Jó, que era justamente o quê? A sua justiça própria. Jó não tinha espaço para Deus reinar em seu coração. Veja bem que ele era temente a Deus, mas ele era cheio de ego, né? Cheio de justiça própria, como a gente sempre fala aqui. Obrigado, tá, irmãos, pelas curtidas. É muito importante. Abre-lhes os ouvidos para a disciplina e ordena-lhes que se convertam da sua maldade. E aí Jó, né, no meio daquele sofrimento todo, ouvindo Eliú falar aquelas palavras, ele ficou, gente, mas onde foi que eu errei? Qual será o meu problema que Deus tanto está me afligindo? Porque você tem que lembrar de uma coisa que eu falo aqui, né, irmãos? Quando eu digo para os irmãos que a salvação não se perde,
No caso de Jó, Jó tinha um chamado de Deus. Não sabemos por que motivo, mas Jó, na história aqui, ele tinha um chamado, né? Ele, como dizer assim, como se ele fosse já destinado à salvação, tá certo? Mas ele não tinha ainda entendido, né, o mistério, ou seja, como que a gente é salvo pela graça de Deus e não pelas obras da lei, e não pela nossa boa vontade. O que Jó fazia era muito bom, muito bonito, mas não era suficiente para salvá-lo, né? Então o Senhor abre os ouvidos para a disciplina e ordena que se convertam da maldade. Aí Jó pensou, qual é a minha maldade? Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Jó tinha tudo isso na prática, pessoal. Jó tinha tudo isso na prática, mas ele não tinha o principal, né? Ainda faltava um elemento nele que era uma, vamos dizer assim, uma chave, né? Uma virada de chave na vida dele. Então ele diz, porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. Aí Jó começou a sentir uma picada no coração, né? Uma dor. Falou, será que é o meu caso, né? Os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Quer dizer, mesmo quando Deus corrige, né? Mesmo quando Deus permite uma represália ali na vida, um beco meio que sem saída, eles não clamam por socorro. Você não vê em todo o livro de Jó até aqui, você não vê Jó clamando por socorro. Ele passa o tempo todo se defendendo, se justificando pelas suas obras, né, pelos seus comportamentos. E culpando, e chega um ponto que ele começa a culpar Deus. Deus é culpado do meu sofrimento. Então, se ele continuar, né, não clamam a Deus, a sua alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os impuros. Olha aí. Mas esse aqui, Eliú está falando para quê? Para levar Jó ao arrependimento, levar Jó a entender que não adianta, aquilo ali ia acabar, né, complicando a vida dele. Versículo 15 ele diz assim, ao aflito livra por meio da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Quer dizer, quem é o aflito, né? A pessoa que está numa situação que ela não vê saída. Uma situação que ela não vê saída. E isso, pessoal, isso é bom. Guarde no seu coração, se Deus ainda não te levou a uma situação na qual você não vê saída, então a sua vida está correndo um grande risco. Por quê? Porque quando você vê saída, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai por aquela saída, ainda que essa saída seja falsa. Né? É como um ratinho dentro de um labirinto, ele está ali procurando uma saída. Ainda mais se ele perceber que tem uma cobra ali querendo devorá-lo, ou se pegou fogo no labirinto, ele vai sair correndo como um louco, né? Batendo cabeça em tudo quanto é parede, na tentativa de achar uma saída. Mas se nessa saída tiver ali um buraco na frente, tiver uma água na qual ele vai cair, vai se afogar, então ele vai ficar desesperado. Agora, a Bíblia diz que o Senhor nos livra por meio da aflição. Muitas vezes, então, Deus permite a aflição, por quê? Quando você cai naquela situação que você não vê saída, aí você faz uma coisa que poderia ter feito há muito tempo, você se entrega, né? Fala, Senhor, acabou, para mim não dá mais, não aguento. Né? É uma pena que muita gente, as pessoas que se matam, né, os suicidas, essas pessoas perderam uma grande oportunidade na vida e elas foram orgulhosas. Em vez de morrer com Cristo, elas se mataram. É uma triste realidade, né?
Muito triste. Mas por quê? Orgulho. É orgulho, né? Por um lado, eu tenho compaixão das pessoas que chegam a esse ponto. Mas por outro, eu sei que aquilo ali é um orgulho delas. A pessoa não se rende a Deus. Então, para a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida, em vez de, né, tipo assim, pô, já que eu vou tirar minha própria vida, eu vou entregar minha vida na mão de Deus. Ah, mas e se a pessoa é um ateu? Ué, arrisca, né? Eu sou um ateu, eu não acredito em Deus, por exemplo. Mas aí eu chego num lugar que eu acho que a minha vida não tem jeito mais. Eu falo, gente, eu vou arriscar, né? Eu vou tentar acreditar que existe um Deus, que existe alguém acima de mim que pode me ajudar. Isso se chama o quê? Humilhação. Quando você se humilha, né? Humilhar o seu ego. Não é Deus que quer te humilhar. O Senhor não humilha ninguém. O Senhor não humilha ninguém. Porque a humilhação é uma atitude do coração. A gente custa para entender isso. E às vezes a gente se sente humilhado, por quê? Porque a gente não quer abaixar a cabeça. Oi, Cleusa, bom dia. Glória a Deus, Tânia. Às vezes a gente se sente humilhado porque a gente não quer abaixar a cabeça. E Deus está falando, a vida vem com seus problemas, a gente vai justificando um erro com o outro, né? Tentando encobrir o rastro, né? Tentando apagar os arquivos da vida. E aí a gente vai só complicando a nossa própria vida. Então chega um ponto que o Senhor quer tratar, né? Se o Senhor te chamou para a salvação, como eu disse, você tem uma coisa garantida, você não vai perder a sua salvação se você realmente foi salvo. Mas também o Senhor vai pegar pesado se você não se arrepender. Como aconteceu na minha vida, como acontece na vida de todo mundo praticamente, né? Há um momento que Deus vem e dá ali uma... Lembra da irmã que falou aqui ontem de manhã, né? Que o Senhor botou ela no leito lá de... Não é Deus que botou ela no leito, né? O pessoal tem essa mania nas igrejas de falar, ah, Deus colocou fulana no leito. Como se a culpa fosse de Deus, né? É lógico que em última análise é Deus que permite. Mas quando Deus permite, Deus tem um objetivo. Se é uma permissão de Deus, é por um objetivo de curar, né? De levar a pessoa a um quebrantamento. Mas nem todo quebrantamento ali, nem todo sofrimento é uma ação salvadora de Deus. Porque, como eu disse ontem, né? Os irmãos sabem muito bem, a Bíblia diz que Deus não trata com bastardos, ele só trata com filhos. Então, se você crê no Senhor, tudo de ruim que acontece é um tratamento de Deus para a sua vida, para levar você ao quebrantamento. No caso do ímpio, não. No caso do ímpio, né? Ele reclama, ele murmura, ele xinga, né? A gente às vezes fica nervoso com problemas da vida, é lógico. Não é fácil passar pela correção, né? Mas a Bíblia fala assim: não te enojes quando pelo Senhor é repreendido, porque o Senhor castiga quem ama. Então, pessoal, o castigo de Deus é só na vida do cristão. Mesmo assim, é uma correção. Bom dia, Wellington. Seja bem-vindo, amado. É uma correção. Você que ama a Deus, você vai enxergar todo problema como uma bênção, no sentido de quê? De tratar com o seu caráter. Então você não vai culpar mais a Deus pelo seu próprio problema. Você não vai, né, achar que Deus te odeia, né? Deus está contra mim, Deus está me perseguindo. A gente já passamos dessa fase. Acho que Deus tem alguma coisa contra mim. Acho que eu não era para ter nascido nesse mundo, né? É verdade, Jaime, exatamente. A gente fica preocupado, mas entendemos que estamos na mão de Deus.
E aí, pessoal, olha só. Ao aflito livra por meio da aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Então, muitas vezes é naquele momento mais difícil que você pode até perguntar assim, mas por que Deus faz assim? É porque nós somos cabeça dura, pessoal. Deus está falando, 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 e a gente não ouve, a gente vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Chega uma hora que Deus fala assim, basta, agora eu vou dar uma travada. Sim, Wellington, a gente aprende com a vida, mas será que a gente aprende a nos submetermos a Deus? Porque se a gente aprender só mudar as nossas atitudes externas, mas o nosso coração continuar fechado para Deus, biblicamente não é a solução. Eu estava dizendo para os irmãos aqui antes de você chegar que que Jó, né, na história, ele é o modelo de um dos homens mais, talvez, de uma vida mais correta que existiu na face da terra. Até entrou uma pessoa que diz que Jó é uma lenda. Falei, cara, se é uma lenda, tira uma lição para você. Vamos supor que você acha que é o cara mais justo da sociedade, né? A quarta pessoa da Trindade. Oi, Simone, graça e paz, bom dia, né? Vamos supor que a pessoa é uma pessoa extremamente boa, generosa, como foi o caso de Jó. Mas Jó, no final, você vai ver ele falando, ó, eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que aquela justiça de Jó podia acrescentar no mundo espiritual? Nada. É bom que o homem seja íntegro, reto. Isso é bom para ele e para a sociedade. Mas isso não compra a salvação, porque a salvação é uma questão de vida. Não é uma questão de comportamento apenas, né? A Simone é minha conterrânea, tá, pessoal? Respeita aí que é gente boa. Né, Simone? Nunca foi presa à toa. Bom, aí fala assim, ó, assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso. Olha aí, pessoal. O Senhor quer te desviar, né, da boca da angústia, ou seja, daquele momento que parece que o mundo, né, quer te devorar. Aquele momento que o grande peixe quer devorar Jonas, porque Jonas está indo na direção contrária a Deus, né, da vontade de Deus. Então, naquele momento, ele quer te desviar da angústia para um lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso é o quê? Dentro de você mesmo. Se você tiver a presença dentro de você, a presença do Senhor, o seu ser, né, o seu íntimo ali vai ser um lugar espaçoso, em que não há aperto e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas, olha aí, agora importantíssimo aqui, ó, versículo 17. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça tomam conta de ti. O juízo do ímpio, o julgamento, né, o critério do ímpio. Você pode ser um homem moral, né, uma pessoa respeitadora, uma pessoa da sociedade. Corina, Pai do Senhor, bom dia. Você pode ser um Jó da vida, né? Moralista, um cara 100%, né, do ponto de vista humano, mas tu estás cheio do juízo do ímpio, quer dizer, o critério de Jó era muito semelhante ao da pessoa que não crê em Deus. O critério de julgamento, os valores de Jó eram apenas morais. Quer dizer, a lei do meio, né? A lei que rege as relações humanas. E é daí que surge a religião, como ensinamos ontem à noite, né? Portanto, há furor. Guarda-te que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Né? Ou seja, Jó, se você continuar nessa vida, nessa linha de pensamento, você uma hora vai experimentar um castigo violento, ou seja, você vai se perder
da presença de Deus e vai para o inferno depois, sei lá para onde, né? Vamos dizer assim. Estimaria tanto as tuas riquezas, nem ouro, nem todas as forças do poder. Quer dizer, não confie nas suas riquezas. As riquezas de Jó, pessoal, não era só o dinheiro, tá? Quando ele fala assim, ó, estimaria ele tanto as tuas riquezas, quer dizer, Deus vai estimar as suas riquezas. Que riquezas são essas? Não está falando do dinheiro aqui, está falando principalmente dos valores que Jó tinha e que são bons. Esses valores não são de jogar fora. Se você tem uma boa moral, né, se você tem bons costumes, se você tem um bom caráter, ótimo, ótimo. Isso aí é igual, por exemplo, uma pessoa na minha área de música. Eu tenho alunos que chegam para mim aqui, eles já têm um bom ouvido, aprendeu a tocar de ouvido, né? Mas toca tudo errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o ouvido bom que ele tem, mas vamos ter que corrigir ali os erros, né? Vamos ter que acertar os dedinhos no lugar. Ou então a pessoa nunca praticou com o ouvido, sempre foi pela técnica do instrumento, sempre foi pela partitura, né? Aí eu vou ensinar para ele como desenvolver o ouvido musical. Mas a técnica que ele tem vai aproveitar, não vai perder. Fala, não, você já toca bem, você já tem habilidade, só que você é igual um robô, né? Você só interpreta o que está lá na partitura. Então eu vou te ensinar agora, né, o que a gente chama em música de harmonia funcional, ou seja, como você aplicar os acordes, entender as funções de cada acorde dentro da música, né? Então, tipo assim, a moral de Jó é louvável, é aproveitável, não é para jogar fora. Não é para Jó agora ir para uma igreja e virar um crente do reteté. Os irmãos estão entendendo? Não é agora para Jó ir para a igreja e virar um buscador de profetadas. O Senhor não está tratando aqui com um moleque, né? O Senhor não está tratando aqui com uma pessoa leviana. Então essa prova veio sobre Jó porque, primeiro, Deus sabia que Jó ia aguentar. Deus não dá tentação além do que possamos suportar. E Jó tinha algo louvável que poderia ser aproveitado, certo? Você vê que o vaso lá do oleiro, né, lá em Jeremias 18, o vaso que quebrou na mão do oleiro, ele aproveitou o mesmo barro e fez um vaso novo. Ele não jogou o barro fora, né? Ele quebrou aquele vaso e fez um vaso novo. Então, amados, só que o Senhor não vai estimar, né, as riquezas do homem natural quando se trata de salvação. Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Aí, ó, não fica aí, né, preocupado com os problemas do mundo antes de resolver o seu problema. Não carregue o peso do mundo nas suas costas. Não carregue nem mesmo o peso da sua família nas suas costas se você não puser o Senhor em primeiro lugar. Não vai adiantar. Você já viu aquela mãe aflita, né? Aquela mãe desesperada porque o filho isso, o filho aquilo, meu filho está isso. É lógico que a gente preocupa, a gente sente, né, quando um filho sofre, quando um filho às vezes está rebelde, está nas drogas. Mas não se sobrecarregue com isso mais do que em buscar o Senhor. Não deixe esse problema servir como autossabotagem para a sua vida espiritual. Então não se sabote, né? Não faça de bobo, no sentido assim, não deixe que o problema te arrume uma desculpa, né? Ah, Senhor, eu comprei um terreno, preciso ir lá ver o terreno, por isso que eu não posso ir para a sua festa. Ah, Senhor, eu casei e não posso ir. Ah, eu comprei uma bicicleta, não posso ir, eu tenho que ir lá ver
se a bicicleta tá enferrujada, né? Então não leve o seu problema acima do Senhor, porque você vai quebrar a cara, você vai ficar o resto da vida com foco no problema, né? Inclusive eu pergunto aí a Ana Lúcia se ela está entendendo o mistério. Que às vezes a gente está fraco, pessoal, é para ficar fraco mesmo. Às vezes você está experimentando uma grande dor, uma grande tribulação, porque no meio dessa tribulação o Senhor vai fazer você entender o mistério. O que mais atravanca o nosso caminho, o que mais trava a nossa vida espiritual é o próprio ego. É a justiça própria. Entendeu, Ana? Tô falando com muito amor, com muito carinho, mas a gente precisa encarar a verdade. E às vezes, pessoal, olha, vou te falar a verdade, tá? Às vezes é melhor chegar um momento que Deus te dá uma travada mesmo, te dá uma espadada no lombo, né? Para você acordar para a vida, do que você ficar vivendo uma religião morna o resto da vida. Então, às vezes, quando você passa pelo vale da sombra da morte, né? Aí você vai ver que o Senhor está com você. Por exemplo, esse período aí, né, que chamaram de pandemia, muita gente se arrebentou, muita gente largou a igreja, saiu, abandonou a fé. Alguns espertalhões aproveitaram a oportunidade, que às vezes tinha vergonha de sair, né? Mas como a igreja, infelizmente, fechou as portas, aí algumas pessoas aproveitaram a brecha e sumiram, não voltaram mais. Ao mesmo tempo, teve aqueles que foram fortalecidos na pandemia, como foi o meu caso. Eu tinha acabado de sair de um divórcio difícil, né? Já contei um pouco da minha história aqui. Fiquei com meus 3 filhos. Depois um deles resolveu ir morar com a mãe deixou ele solto, ele caiu nas drogas. Quando voltou para casa, tentei cuidar, mas já era tarde. Hoje ele está afastado de casa, né? Parou com as drogas, assim, 90%, mas não quer compromisso com a família. E aí veio, né, a bendita pandemia, problemas, né, na época de problemas tanto da palavra que eu pregava aqui no meu local de trabalho, quanto também questões políticas, questões de ideologias, calúnias, difamações, veio tudo em cima, veio tudo junto. Eu tive que sair do trabalho, fiquei em casa com meus filhos, não tinha muito para onde ir, né? Porque sem trabalho a gente não tem onde gastar dinheiro. E aí eu falei assim, bom, você quer saber? Se Deus fechou todas as portas, é para eu entrar no meu quarto e orar. E o Senhor fechou pelo lado de fora, como fez com a Arca de Noé. Aí eu fiz daquela depressão o meu retiro espiritual. Obrigado, Emerson. De vez em quando a gente faz um sonzinho aqui, só que hoje eu não vou poder, já era para ter encerrado a live. Eu avisei no início, irmãos, que eu não ia passar das 8, eu tenho um compromisso às 9 horas, ainda tenho que terminar uma partitura que o meu aluno me pediu com emergência, que ele quer levar hoje a partitura, eu estou terminando ainda. Mas, de repente, à noite, com mais folga, né, a gente toca um violão aí de novo, se der certo, Deus permitir. Mas só para concluir esse raciocínio, então, o Senhor fechou a arca, né, pelo lado de fora. Se você está nesse momento, pessoal, ô Elton, esse negócio de Raul aí, você tá me provocando, né, moço? Tá querendo me tirar do sério. Eu poderia até tocar Raul, mas não numa live cristã, né? Eu acho que não combina muito, né? Uma hora nós vamos combinar, vou fazer uma live para tocar umas músicas do Raul Seixas para você.
Mas, então, pessoal, foi naquele momento que eu entendi. Deus fechou as portas. Deus fechou a porta na sua vida. Parece que está tudo travado, não tem saída. É aí que Deus quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. É exatamente aí. Se Deus te travou, te trancou numa situação que você não tem saída, é para você orar, é para você clamar. Então, Ana Lúcia, Jesus fala assim, ó, entra no teu quarto e fecha a porta. Mas se você não, né, se nós, vou falar nós, se nós antes não tivemos sabedoria para entrar e fechar a porta, Deus fechou. Deus falou assim, eu quero que você fique aí dentro. É igual quando o pai e a mãe, né, pega um filhinho rebelde que fica fazendo bagunça, batendo no coleguinha e tranca ele dentro do quarto, fala, agora você fica aí pensando aí se vale a pena fazer isso, né? Você só vai sair daí a hora que você entender que você não pode fazer isso mais. Pedir desculpa pro coleguinha. Obrigado, Edson. Então você também é, ué. Só de você me tolerar, você também é gente boa. Entendeu, Ana? Então o Senhor fechou a porta da arca. E quando eu vi, né, que eu estava numa situação, falei, agora se Deus não puser a mão, já era, já era. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, e aquela luta toda, tive problema de saúde, né, porque foi uma descarga emocional muito grande, problema na coluna, eu fiquei bem arrebentado, ainda estou me recuperando. Tem dia que eu sento aqui, dá uma dor nas costas, na bacia embaixo, bem, bem forte. Mas eu falei, não, em nome de Jesus, agora eu vou com dor, sem dor, com problema, sem problema. Não que eu não fosse cristão antes, mas tinha muita coisa que não estava legal. Entendeu? Sempre servi ao Senhor, sempre preguei a palavra, já fiz muita visita em hospital, cadeia. Não corro da briga, não. Mas tinha ainda dentro de mim uma justiça própria, como eu estou ensinando para vocês aqui. Uma certa independência, sabe, de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus, mas quero continuar no controle da situação. E quando eu digo perder o controle, né, entregar para Deus, não é você ficar igual barata tonta. Deus não vai tirar a sua personalidade. O diabo faz a gente achar que Deus vai destruir toda a nossa personalidade, né? Que a gente vai virar um fantoche na mão de Deus, que a gente vai virar um pano de chão, né? Deus agora vai me usar igual um capacho para todo mundo pisar em cima. O diabo faz a gente pensar isso. O ego, né? O ego faz a gente pensar isso. Mais do que o diabo ainda, porque o diabo, né? É coisa de criança na fé, ficar brigando com o diabo. É coisa de quem ainda está muito novo ainda. Mas pior do que o diabo é o orgulho do homem, que foi plantado, né? Foi plantado pelo diabo, mas é aquela história do burro, né? Lembra que o burro, o diabo foi lá e soltou o burro? Eu acho que vocês conhecem essa história. Aí o burro entrou na plantação do vizinho, começou a comer a plantação, o vizinho deu um tiro no burro, aí o dono do burro deu um tiro no vizinho, a mulher do vizinho escutou o tiro, veio, viu o marido caído lá, atirou no outro vizinho. Aí quando Deus, né, perguntou para o diabo, o que você fez, diabo? Falou, não fiz nada, eu só soltei o burro. Né? Mas depois que o diabo soltou o burro, aí cada um de nós é responsável pelas decisões que tomamos. Né? Então ele fala assim, ó, guarda-te, não declines para a iniquidade, porque escolheste isso antes da aflição. Olha aí, tem gente que prefere escolher a iniquidade para fugir da aflição. Né? A aflição são o quê? Os problemas que a gente considera que nos limitam, que nos prendem.
Por que que muita gente se torna criminoso, se torna ladrão, se torna assassino? Porque ele pensa assim, eu não vou ficar por baixo, eu não aceito ser humilhado, passado para trás, eu não vou abaixar minha cabeça. Então ele se entrega à iniquidade, ele se entrega a todo tipo de maldade, porque ele prefere ser o vilão, né, vitorioso, do que ser o mocinho que sofre, né? Do que ser um cristão entregue a Deus. Tipo assim, entre torturar e ser torturado, tem pessoas que vão preferir torturar. Entre trair e ser traído, tem gente que vai preferir trair. Acha que dói menos, né? Então é o que está dizendo aqui, ó, não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes da aflição. Eis que Deus é excelso em poder. Quem ensina como Ele? Quem pode te ensinar como o Senhor? Mas a pergunta, você quer aprender do Senhor ou você quer continuar na iniquidade? Né? Você prefere oprimir do que ser oprimido? Porque perante Deus, pessoal, é melhor você sofrer o dano do que fazer dano aos outros. Perante Deus, né? Se você sofreu um revés na sua vida, foi passado para trás, foi humilhado, foi traído, foi violentado, estuprado na infância, estuprada, né? Perdão da palavra. É ruim, é horrível, mas ainda é melhor do que você fazer isso com os outros, perante Deus. Então, quem lhe prescreveu o caminho, né? Quem prescreveu o caminho do Senhor? Quem decidiu como que as coisas vão ser? Quem decidiu? Foi você que decidiu como que o universo deve funcionar, Jó? Olha só o Senhor perguntando para Jó. Ô Jó, é você que decide? Igual de vez em quando entra uma criatura infeliz aqui na live, né? E fala assim, não, acho que Deus tem que ser assim, acho que tem que ser assim. Eu acho que é assim, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Quer dizer, são os arrogantes, soberbos, né? Pobres almas, pobres criaturas. Quem prescreveu o caminho do Senhor? Quem determinou como que as coisas devem ser? Quem vai ensinar a Deus como corrigir, como tratar com o ser humano? Amém, Altamirazil, bom dia. Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Né? Quem pode dizer para Deus que Deus errou? Exatamente, As bocas de fumo estão aí, mas a boca de fumo, ela não vai enfiar o fumo na sua boca, lá dentro da sua casa. A pessoa que vai até a boca de fumo, né? A pessoa que coloca a droga na boca, né? A droga não pula na boca de ninguém. E assim também acontece com tudo mais nesse mundo. Agora, veja bem, quem prescreveu o caminho do Senhor, né? Ou quem dirá, tu cometeste maldade, quer dizer, olha Deus, eu acho que o Senhor errou aí, ó, não é bem assim não. Tinha que ser assim, assim, assim. Né? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Quer dizer, todo mundo vê a obra de Deus. Por isso que Paulo fala lá em Romanos que eles são indesculpáveis. Mesmo a pessoa que não crê na Bíblia, se ela observar a natureza com humildade, ela vai reconhecer que existe um Deus. Não tem desculpa, pessoal. Ah, mas e se a pessoa nunca ouviu o Evangelho? Vai para o inferno? Tem grande chance de ir porque ela não ouviu o Evangelho, mas Deus está retratado na própria natureza. Tem que ter um coração muito duro, né? Tem que ter uma mente muito cega para achar que a terra, né, com toda a sua exuberância, a sua flora, a sua fauna, vieram do acaso, né? Oi, Celina, bom dia. Corina, bom dia, fica com Deus. Achar que isso tudo veio do acaso, tem que ser muito ignorante, né? Tem que ser uma pessoa muito teimosa,
cabeça dura. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque ele faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam chuva. E aí aqui, né, pessoal, não vou continuar lendo porque Eliú vai mostrar para Jó, através da própria natureza, que Jó está vivendo o quê? Numa utopia, né? Jó vivia uma utopia, um paraíso da própria mente. A mente de Jó era o paraíso de Jó, mas não tinha espaço para Deus. Então nós temos que ter cuidado para isso não acontecer conosco, amados. Então o chamado de Deus para nós é o quê? Arrependei-vos, né? E crede no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Eu vou encerrar, pessoal. Estou apertado aqui de serviço hoje, me perdoe, tá? Hoje à noite, se Deus quiser, estaremos juntos novamente às 19 horas, aí a gente conversa com mais calma. Hoje eu nem coloquei tema aqui, né? Eu estava, agora de manhã, eu busquei um pouquinho aqui, uns minutinhos, a presença de Deus, aí eu lembrei desse texto de Jó, falei, vou falar sobre Jó. Só que eu esqueci de anotar, depois eu esqueci qual capítulo que era, na hora deu um branco, né? Mas amém, pessoal, que Deus abençoe vocês também, tá, Tânia? Obrigado, Simone, pelo carinho aí, irmão Jaime, desculpa aí a correria, tá? Se Deus quiser, à noite, estamos juntos aí, para a glória de Deus, e tendo a nossa comunhão aí, ok? Um abraço aí, que Deus te abençoe, que seu dia seja uma bênção, seja de vitória, seja de confiança, seja um viver sobrenatural na presença de Deus, que você possa viver pelo Espírito e não pelos olhos, não pela carne. Amém, amados? Deus te abençoe em nome de Jesus.